Boa noite, queridas almas. Sejam bem-vindos ao terceiro encontro da série A Metafísica dos Relacionamentos. Tem gente me vendo lá no Instagram. Eu tô ao vivo pelo Zoom, tá? Mas dá para acompanhar por aí também. Para os que estão aqui no Zoom, dentro do possível, se puderem, quem puder abrir a câmera, tá? É uma experiência muito melhor. Eu costumo sempre brincar e vou brincar mais uma vez, né? Imagina se eu estivesse dando aula assim para vocês, ó. Oi, minha gente, boa noite. Hoje vamos falar sobre crença, sobre a cura do masculino. É uma experiência estranha, distante. Ó, Simone Albuquerque. Oi, Simone. Quanto tempo? Então, quem puder abrir a câmera, eu agradeço, tá? O que que a gente vai ter nesse encontro, né? Como eu estava falando, ele é o terceiro encontro da série de 13 encontros sobre a metafísica dos relacionamentos. Então, eu decidi trazer aqui uma perspectiva de um grande mentor, né, que é o estudo que é o Bashar. Ele busca nos ensinar a real mecânica de funcionamento do universo, porque, segundo ele, nós só sofremos, nós só criamos dificuldades por estarmos embasados em ideias falsas sobre a realidade. Então, quando a gente encontra a verdade, aí tem, né, o mestre do amor nos dizendo, né, buscais a verdade e a verdade vos libertará. A gente encontra paz, felicidade, alegria e aqui em especial, né, os relacionamentos. Então, lá no primeiro encontro, quem perdeu, quem tá nos grupos, tá, a gravação tá lá. No primeiro encontro, eu falei um pouquinho, a gente começou lá do início, né, como antes de tudo começar, né, quando tudo era só a fonte da criação e de repente ela escolhe se subdividir em vários pequenos pedacinhos, vamos dizer assim, que se tornam fractais, né, fragmentos do todo de Deus, que somos nós, né? E a partir disso, quando um se torna vários, começa a existir esse tripé, que é eu, o outro e a relação estabelecida entre eu e o outro. Por isso que nos meus estudos e na minha jornada eu entendi que relacionamento é a coisa mais importante a ser compreendida, é a grande arte a ser desenvolvida, porque quem domina a arte dos relacionamentos, na minha compreensão, domina a vida. Domina não no sentido de exercer dominância sobre o outro, mas ah, ganha recursos e capacidades de gerir melhor a nossa vida e encontrar, né, a tão sonhada paz, felicidade. Não que ela tenha que ser encontrada, ela já está aqui. A gente tem que muito mais aprender a acessar ela do que qualquer outra coisa. Então lá eu trouxe essa explicação, né? A gente falou um pouco, nem lembro, trouxe, tá, a ideia dos espelhos, né? Que nessa relação que eu estabeleço com o outro serve como um espelho para eu conhecer aspectos meus inconscientes. Então, quando a gente vai para as relações, né, em especial as amorosas, se a gente ir com esse olhar de que o outro está o tempo todo revelando aspectos meus, em especiais os inconscientes, em especiais aqueles que eu resisto olhar, muda a história. Porque eu paro de cair no jogo do ego de culpabilizar o externo, culpabilizar o outro, né, que está dentro daquela frase que eu trouxe lá. O sábio usa o mundo como um espelho para se conhecer, para evoluir. O tolo ataca o espelho por não reconhecer que é um espelho, tá? Isso eu abordei lá na primeira aula. Na aula da semana passada, eu explorei um pouquinho mais essa afirmação do Bashar, né? Onde ele diz: você não atrai o que você quer, você atrai quem acredita ser. Pega isso. Tá? Na primeira aula a gente explorou já a gente está nas três aulas explorando só essa frase e a gente vai explorar ela ainda mais aqui, tá? Então você não atrai o que você quer. Se eu for perguntar o que que tu quer viver, tu vai dizer um monte de coisa boa, né? Quero estar num relacionamento, nossa, saudável, com, né? Com um homem maduro ou uma mulher feminina, né? Que me valorize, que isso e aquilo, que tenha equilíbrio emocional, financeiro, que a gente um monte de coisa boa, né? E tá tudo bem a gente querer isso. Só que quando a gente vai olhar a nossa realidade, não é muito comum ter algo diferente, às vezes bem diferente. Por quê? Porque você não atrai o que você quer, você atrai quem acredita ser. E aí, explorar esse acredita ser dá para a gente ir muito longe. Na aula passada, eu explorei a ideia, né, dos impactos.
do que nós vivemos na infância, em especial na relação com os nossos pais, né, tem na nossa construção de identidade, no meu senso de eu. Então, dependendo das experiências que eu tive com meu pai, eu posso criar uma série de crenças sobre mim mesmo de que eu sou, né? Talvez eu não seja digno de receber amor se não recebi deles, né? Eu sou alguém que as pessoas rejeitam, eu sou alguém que, sei lá, não sou tão importante assim para os outros, porque é muito o que a criança experiencia lá, né? Se ela viveu rejeição, abandono, injustiças, a gente vai criando um monte de ideias sobre nós mesmos e sobre os outros também, várias crenças sobre os nossos pais, né? E aí imagina que eles vão me espelhar essas figuras, né? O meu pai vai ser a grande representação do masculino e dos homens, e as mulheres vão ser a grande, e a minha mãe vai ser a grande representação do feminino e das mulheres. Então, as crenças que eu nutro sobre eles, por exemplo, meu pai é ausente, meu pai não dá bola para mim. Ó, eu crio uma crença na relação com ele, só que isso se cristaliza na minha estrutura inconsciente, e quando eu for para a vida, é essa crença que vai reger a minha realidade e, consequentemente, lembra, eu atraio aquilo que eu acredito. Então, se eu acredito que os homens são isso, eu vou escolher exatamente homens com essas características. Escolher de forma muito inconsciente, né? Não consciente. É a crença que escolhe, não é tu que escolhe. E aí vou me deparar recorrentemente em dinâmicas repetitivas com os pais, ou seja, repetindo tudo que eu vivi na infância. E aí a tendência é eu me frustrar no amor. Então, nessa segunda aula a gente explorou isso, eu entrei um pouquinho na teoria do apego, foi uma super aula, inclusive. Quem não assistiu, vale a pena assistir, tá? A teoria do apego vai falar ali, né, dos dois apegos, o ansioso e o evitativo, que é muito fácil a gente se encaixar nessas duas caixinhas, né? Eu, por exemplo, me identifiquei lá com apego evitativo. E a partir disso, né, consegui fazer muitos trabalhos e de alguma forma sair desse lugar. Ok, foi o que abordamos. Aula um, aula 2. Nessa aula, eu senti de explorar um pouco a ideia de crenças, tá? Porque dá para dar umas 10 aulas sobre crenças. Para começar, eu vou pedir que vocês peguem aí papel e caneta, a gente começar com um exercício. Ah, e sim, ó, a primeira aula lá, que foi uma live, ela foi mais teórica, tá? Para gerar consciência. A segunda aula eu trouxe teoria, mas no final, através de técnicas energéticas, a gente fez um movimento ali de liberação bem relevante, tá? Hoje vai ser assim também. Vou trazer uma abordagem mais teórica. Depois, no final, vão ter várias liberações. Então, a dica é, fica até o final, tá? Porque as liberações são infinitamente mais ricas do que a teoria. A teoria vai nutrir só o teu intelecto. É importante a gente ter consciência, entender, mas é secundário, tá? O teu inconsciente é uma coisa imensamente maior do que o teu intelecto. E as técnicas permitem com que a gente atue nesse nível inconsciente e libere as informações de lá. Aí as mudanças tendem a acontecer de forma muito mais significativa e consistente nas nossas vidas. Ok? Então, munidos de papel e caneta, vamos fazer um seguinte exercício. Tu vai escrever, sendo muito sincero contigo mesmo. Primeiro, três qualidades do seu pai. Biológico, tá? Tendo você o conhecido ou não, mesmo que você não tenha conhecido ele, tu tem opiniões sobre ele, certo? Então tu vai escrever três qualidades do seu pai. Quem tá na live aí também pode fazer o exercício. Três qualidades do seu pai. Meu pai é. Depois tu pode escrever três defeitos. Meu pai é. Quem terminou isso, bota agora pra mãe, tá? Três qualidades pra mãe.
Minha mãe é, e três defeitos para mãe também. Minha mãe é. Terminaram? Quem terminou aí? Levanta a mão, embora eu não consiga ver quase ninguém, né? Tudo de câmera fechada. Tá, Simone já fechou, a Val tá fazendo. Ok, para quem terminou, o que que tu vai fazer agora? Onde diz pai, tu vai riscar e tu vai colocar eu no trabalho, eu no profissional. Aí tu vai ver as três qualidades, os três defeitos. Depois, onde tá mãe, tu vai riscar e vai escrever eu nos relacionamentos. Misericórdia, hein? Que tapa na cara. Jesus. Faz sentido aí? Credo. Forte. Muito. Por que isso? Porque eu conhecer os pais de vocês, eu consigo saber um pouco, se não muito, sobre vocês. E aqui o grande ponto, né? Conhecer os pais de vocês através das lentes de vocês. Esse é o ponto. Não sei nem se os teus pais são esses, mas as tuas lentes dizem que são. Então, para ti, isso vai ser uma realidade. Essa é a ideia da crença. Vamos explorar um pouco esse conceito de crença, tá? Então, crença é tudo aquilo. Vou trazer a definição do Theta Healing, tá? Que é uma das técnicas que eu utilizo. Poderia repetir onde coloca cada um. Onde dizia pai, tu vai riscar e vai botar eu no profissional. Aí tu vai ver as três qualidades do teu pai, que vão tender a ser as tuas, e os três defeitos. Depois, onde tu escreveu mãe e qualidades e defeitos, tu vai riscar mãe, eu nos relacionamentos, tá? Crença, na visão do Theta Healing, é aquilo que uma parte da minha mente acredita ser real, normalmente sustentado por um sentido de certeza emocional ou até espiritual. Ó, então, tudo aquilo que uma parte da minha mente acredita ser real. Isso é uma crença, tá? E a crença, se eu for agora trazer um pouquinho a ideia do Bashar, tá? É que aí vocês teriam que ter assistido a primeira aula. Vou tentar falar de forma bem pincelada lá, do que eu trouxe na primeira aula, né? Então,
O todo, antes de nós virmos para este plano, viver essa experiência enquanto um ser individual, né? Eu, Cauê, a Simone lá, a Val lá, tudo era uma única coisa, né? Tudo era a fonte da criação, a máxima potência, tudo que é. E esse tudo que é escolhe, né, se subdividir em vários pequenos pedacinhos para viver essa experiência na realidade física. E a característica central, a finalidade central de nós estarmos aqui é crescer, evoluir, tá? E para que a gente cresça e evolua, nós precisamos criar experiências de limitação, né? Senão, como é que eu vou crescer? Imagina que o todo é o todo já, ele é a máxima potência, ele é tudo. Tem como ele ser mais do que isso se ele já é tudo? Não, certo? Então, esse todo escolhe quando o Cauê decide vir para cá, eu tenho um esquecimento de quem eu sou. E as crenças são os mecanismos que criam as experiências de limitação na minha realidade para que eu, enquanto estiver vivendo, eu vá superando, transcendendo essas limitações e tornando elas expansão, libertação. E esse mecanismo é a crença. Aquilo que tu acredita tem todo um mecanismo que faz, né? Tu antes acredita. Num nível, a crença, tá? Ela fica num nível inconsciente. Tá lá atrás. Eu posso, por exemplo, ter a crença de que eu sou incapaz. Eu sou, sei lá, vamos imaginar que tu no teu pai aí tu colocou um defeito, eu sou desorganizado. Imagina que eu tenho essa crença lá no meu inconsciente. Como é que esse mecanismo da crença atua e cria a minha realidade? É a crença no nível inconsciente que alimenta os meus pensamentos. Então, os pensamentos que surgem na minha mente, que eu consigo perceber, eles não surgem do nada. Parece que é do nada, né? Tu tá aqui observando tua vida, pum, pula um pensamento de, ai, não vou conseguir fazer isso. Ah, não, fica pipocando, parece um monte de pensamento, né? Ele não acontece de forma aleatória, ele tem uma fonte. E essa fonte são as suas crenças. Elas nutrem pensamentos, pensamentos, por sua vez, nutrem sentimentos, sentimentos nutrem comportamentos, comportamentos criam a tua realidade. Então, por exemplo, se eu tenho essa crença de ser desorganizado, eu vou ter pensamentos que provavelmente vão me distanciar da organização. Vão ser pensamentos que pouco vão me motivar a organizar as coisas. Provavelmente eu vou ter pensamentos de, ah, vou deixar isso aqui para depois. Tenho que resolver algo. Meu guarda-roupa tem que estar arrumado. Mas se eu tenho a crença da desorganização, ah, amanhã eu vejo isso. Eu vou me sentir desorganizado, vou me sentir atrapalhado. Vou me comportar de uma forma desorganizada, os outros vão me ver como desorganizado e, consequentemente, eu vou criar uma vida desorganizada. Eu vou olhar, de repente, do nada, eu vou olhar para o meu quarto, uau, tá tudo meio desorganizado, tá? Esse é um mecanismo, ou seja, a tua realidade lá fora, tudo que tu atraiu, tudo que tu tá enxergando lá, ela tem como raiz a crença. Antes vem a crença, depois vem a realidade, tá? Isso para mim mudou o jogo, porque antes de estudar e conhecer tudo isso, eu achava que a realidade ia acontecendo lá fora. Sei lá, as coisas iam, eu estava aqui, as coisas iam acontecendo lá fora, eu ia reagindo a elas, nossa, deu um acaso aqui, eu não sei o que lá, tal pessoa chegou para mim, nossa, que estranho, não, vou fugir, sair daqui. Eu achava que era assim, de fora para dentro, vamos dizer assim. Mas a realidade é de dentro para fora. Imagina um projetor de cinema, né? Tu vai ver lá na tela o filme rolando, ok, lá é a realidade final, mas ela vem de onde? Do projetor. Se eu quiser mudar o filme que está passando, adianta eu tentar ir lá na tela e mudar o rosto da pessoa que está lá, fazê-la rir, fazê-la mudar, tirar as coisas? Adianta? Não. Eu tenho que ir no projetor, que é a crença. Por outro exemplo, vamos imaginar que tem uma pessoa que tem um sistema de crenças de ah, capacidade. E uma outra tem um sistema de crenças de incapacidade. Tá? Isso está lá no inconsciente, começou normalmente lá na infância. Vou falar até dos níveis de crença um pouquinho. Começou lá atrás.
Eu criei essa ideia quando eu fazia o tema e eu não conseguia fazer, e quando eu estava fazendo eu errava algo, minha mãe dizia, nossa, tu nunca faz nada certo, o teu irmão, olha lá as notas que ele tirou, e aí quando eu via no colégio eu estava fazendo um teminha e meu colega começou mais rápido, eu vou me rodeando de uma realidade onde eu fico criando essa ideia, nossa, eu sou incapaz, os outros fazem as coisas melhores que eu, o meu irmão faz as coisas melhores que eu, e aí, pum, isso vai lá pro teu inconsciente. Eu sou incapaz. Mas quando vê, tem a outra crença que era lá do teu irmão. Por algum motivo, de acordo da forma como as coisas aconteciam, ele foi sentindo que ele conseguia fazer as coisas. E aí, muitas vezes, ele podia nem fazer as coisas certas, mas ele acreditava que estava fazendo do jeito certo. Porque tudo é a crença que vale. E aí, imagina que estão duas pessoas agora dentro de uma empresa trabalhando, uma com crenças de incapacidade, a outra com crenças de incapacidade. E aí, de repente, um supervisor lá dá uma tarefa nova para a pessoa que tem a crença de incapacidade. Que pensamento tu acha que vai saltar na mente dela? Se ela tem a crença lá no inconsciente de incapacidade. Provavelmente algo do tipo: eu não vou conseguir fazer isso. É muito difícil para mim. E ela vai sentir incapacidade, vai sentir medo, o campo dela vai contrair. Ela vai enxergar aquilo como algo grande, ela pequeno. Ela vai se comportar de forma a ser incapaz. Quando ela vê, ela vai dizer para o supervisor dela: então, não é para mim, acho que passa para fulano, eu não consigo, eu não sei, não é para mim. E ela vai criar a realidade no final. Quando vê, o chefe, o supervisor vai dizer, e a outra pessoa salta lá atrás, que tem crenças de capacidade. Peraí que eu acho que eu me perdi, né? Essa aqui tem crenças de incapacidade, tá? Aí tem uma outra que tem crenças de capacidade. E aí, quando vê, ela surgiu, a tarefa nem era para ela, ela viu ali, opa, uma oportunidade de eu crescer, ô supervisor, eu faço isso aí. Quando vê, ela nem sabe como se faz aquilo, mas eu vou descobrir. Porque a crença dela salta o pensamento de validação, e ela vai sentir o empoderamento, ela vai sentir ali a oportunidade, vai se comportar em direção a isso. Aí quando vê o supervisor vai dizer, então tá, fulano, faz tu. E aí o fulano que não fez aqui vai se sentir pequeno, vai validar a história dele. Tá vendo como eu sou incapaz? Aí quando vê o outro fulano foi lá, abriu, sei lá, um chat GPT de noite, aprendeu ali a fazer um negócio, e no outro dia chegou, supervisor, tá aqui a tarefa. E aí a pessoa aqui que se sente incapaz vai olhar aquilo, tá vendo? Eu não faço nada certo. Olha só, ele fez muito melhor do que eu. Eu sou pequeno, eu sou inferior, pra mim é isso aqui mesmo. Aí ele vai se acostumando com uma realidade contraída. E aí o outro lá, uau, o supervisor elogia. Ele valida a ideia, tá vendo como eu sou capaz? Cara, eu já vou conseguir, vou pegar até esse cargo desse gerente aqui se ele viajar. Tá, não precisa ser isso. Mas entende? Ele cocriou a ideia de capacidade. Consigo. Supervisor, me dá mais. E aí, de fato, quando vê o supervisor, começa a ver, porra, esse subordinado aqui tá respondendo bem, né? Começa a mandar tarefa, tarefa, tarefa. Aí ele diz, cara, preciso desse cara mais do meu lado. E aí, daqui a 6 meses, ele é promovido. E aí, isso valida mais ainda a ideia, nossa, eu sou capaz, eu vou chegar no topo. E o outro, ao ver fulano promovido, quando vê com menos tempo de empresa que ele, mais se sente incapaz. Entenderam? O poder que a crença tem? Como tu muda? Adianta tu chegar pra pessoa que se sente incapaz e diz: não, fulaninho, tu vai conseguir. Tu pode, confia, respira fundo. A crença dele vai rir pra ti. Ele vai dizer: tá, vou lá, vou respirar fundo. Não, eu vou conseguir, eu vou conseguir. De noite lá, vou sentar pra fazer a tarefa. A pessoa vai sentar lá, os pensamentos predominantes sempre vão trazer a ideia de que eu não vou conseguir. Eu não vou ser capaz. Ela vai errar a tarefa. Quando vê, ela até sabe, porque a crença te cria esse nível de sabotagem, tá? Na hora de passar limpo, sei lá, ela vai errar o arquivo, vai mandar algo errado e vai, no fundo, no final das contas, se sentir incapaz. Até para validar a crença não é. Não sei se entendi, tá? Pegaram um pouco isso, o poder da crença? Então, ó, por que que eu pedi Silvia? Os mentorados, tudo aí, né? Vivi, Silvia, Val, Simone, Duda. Salve, Dudão. É, Entenderam a ideia? E quando eu perguntei sobre os pais de vocês, saltou um pensamento, certo?
Eu perguntei, qual é, o que que tu pensa que o teu pai tem de defeito? Aí tu trouxe, eu penso isso. Se tu pensa isso, eu já sei que tu tem uma crença sobre isso. Porque a gente não vê a realidade lá fora. Parece que a realidade ela é objetiva e está acontecendo lá fora, isolada de mim, eu só observo ela. Não, as minhas lentes que fazem eu enxergar aquela realidade daquela forma. Por exemplo, eu gosto desse exemplo também. Imagine que um professor foi dar uma palestra para 20 pessoas. E aí ele deu uma palestra lá para essas 20 pessoas, chegou no final, se encontraram todos os ouvintes lá para um coffee break e conversando entre si. 13 deles odiaram a palestra. Nossa, que palavra, palestra ruim, cara. Esse cara achei ele meio arrogante, meio dono da verdade, isso e aquilo. Aí tu vai ouvir outras 7 pessoas. Nossa, eu amei, cara. Nossa, que cara incrível, humilde. E aí? É sobre o palestrante ou sobre o universo interior que habita em cada um desses 20 ouvintes? É o universo interior dessa pessoa. Então, quando eu perguntei sobre o pai de vocês, eu estou entendendo o universo interior de vocês. Tanto que bateu, hein? Não bateu? Escreveram aí, Jesus, credo, meu Deus. Em especial aquilo que, porque, ó, a crença, eu tentei trazer uma explicação um pouquinho, né, que a crença é aquilo que cria a experiência de limitação aqui nesse plano físico. Por exemplo, vamos pegar essa linha da incapacidade. Eu tenho uma crença que me limita, tá? Porque, por natureza, todos nós temos um poder infinito. Nós somos um ser infinito, de infinito poder criativo, sem limites. Tu é um ser, por natureza, ilimitado. Só que ao vir para este plano, tu cria experiências de limitação a partir das tuas crenças para transcender elas. Então, em essência, todo mundo aqui é capaz de tudo. Se tu acredita que tu não é capaz, isso é uma crença. Normalmente não, sempre oriunda do teu passado, tá? A crença ela sempre vem de uma experiência que eu tive lá atrás, onde eu me senti incapaz, acreditei nisso e fiquei retroalimentando essa ideia, cristalizando, fortalecendo cada vez mais essa crença. Por que que o defeito, o que que é? O defeito é eu tenho certeza que é algo limitante. Porque, de novo, a nossa essência é as maiores qualidades que tu pode imaginar, né? Nós somos feitos no profundo à imagem e semelhança do Criador, que é puro amor, pura abundância, prosperidade, poder, capacidade. Então, quando tu traz um defeito, por exemplo, sobre um pai ou uma mãe, eu sei que tem uma visão aqui limitada da realidade. Só que se tu enxerga ele assim, eu sei que é assim que tu vai também criar uma experiência interna. É assim que tu compra a crença dos teus pais. Alguém quer botar um exemplo aí? Defeitos da mãe que escreveram, por favor, no chat, para explorar a partir de um defeito? Teimosa, preguiçosa, brava, fria, controladora, manipuladora. Ó, frio. Será que a fonte da criação, né, Deus é frio? Não, pelo contrário. Só que se eu enxergo a minha mãe fria, e aí normalmente eu vou julgar ela, né? Quando eu começo a julgar ela, eu começo a criar essa crença em mim. Fora que a gente herda boa parte das crenças que os nossos pais têm, geneticamente falando. E aí eu fico criando essa ideia de frieza. Vou nutrir pensamentos que me levam para esse lugar de frieza. De frieza, provavelmente eu vou me desconectar do meu mundo emocional para não sentir. Eu vou agir de forma fria. Trouxa, trouxa foi boa. Ah, entenderam? É,
Tá, deu para pegar uma ideia sobre crenças? Essas crenças, eu quero falar brevemente de três níveis de crença. Lá no Theta Healing, quando a gente vai aprender sobre crenças, a gente sabe que existem três níveis de crença, tá? Existem crenças primárias, que são crenças que a gente absorve nesta vida, tá? Desde o momento da nossa concepção e tudo que a gente vai vivendo, né? Então, de acordo com as experiências que eu vou tendo em especial na infância, eu vou criando várias ideias do que é a realidade. A forma que meus pais me apresentam a vida, vão dizer, ó, aquela pessoa lá é má. Pessoas que têm muito dinheiro são interesseiras. Ou um pai vai dizer, não, depende de homem. Ou a mãe vai dizer, homem não presta. O pai vai dizer, trabalho é difícil. A mãe vai dizer, dinheiro não dá em árvore. Tu vai comprando tudo isso inconscientemente. Isso vai se tornar a tua realidade. Tá? Crenças primárias. Existe outro nível de crenças que são as crenças genéticas, que são crenças que a gente herda dos nossos ancestrais. A gente recebe na nossa carga genética as lentes, a forma como eles enxergam a vida. E esse é o ponto, em especial as genéticas. Porque a gente recebe essa carga totalmente inconsciente. Então, nós não nascemos uma folha em branco. Lá quando tem um bebezinho, tu não nasce zerado. Pelo contrário, sem nem respirar, tu já nasce com várias pré-definições do que é a realidade. Dinheiro é, trabalho é, homens são, mulheres são, relacionamentos são, sexo é. Já está com feito um download na tua estrutura inconsciente dessas referências sobre a realidade, tu já vai começar a tua vida pensando, sentindo e agindo a partir dessas crenças. Por isso que, gente, quem não faz um trabalho de purificação emocional, um trabalho de crenças, vive a vida no automático, tu vai simplesmente reproduzir tudo que tu recebeu. Tua vida vai ser uma repetição total, não vai ter novidade. E aí, como a gente sabe que a crença, normalmente a maioria das crenças que a gente recebe são limitantes, tu vai viver uma vida cheia de limitações. Por exemplo, sexo, crenças muito comum, né? Sexo é sujo, sexo é pecado, sexo é proibido. Como é que tu vai experienciar o sexo, tu acha, se tiver essas crenças? Trabalho é difícil, trabalho é sacrifício, tu vai experienciar o trabalho dessa forma. Homem é, e os etc que vocês já sabem. Mulher é controladora, interesseira, chata, reclamona. Muitas vezes, sempre conta esse exemplo que eu acho muito bom, né? Vamos para a parte de relacionamentos. Tu vai ter lá atrás uma tatatataravó que de repente encontrou um amor, viveu ali uma paixão avassaladora com um homem. Só que naqueles tempos lá, né, o homem foi convocado para a guerra. Eles estavam no ápice da paixão e o homem teve que ir, entrou num navio sem nenhuma perspectiva de retorno. Naquele tempo não tinha, né, o WhatsApp para ela ficar perguntando toda hora onde é que tu tá, quando é que tu vai vir. E aí já chegou? Nada. E aí essa mulher espera, todos os dias de manhã ela vai na janela da casa dela ver se o homem dela chegou. Só que isso se dá por um mês, dois, três, seis, aquilo vai virando uma angústia, um sofrimento, uma desesperança. Não vem nenhuma carta e passa um ano, 2 anos, e o meu amor. E ela vai se sentindo ali de alguma forma abandonada. E se passam 3, 4, 5, 6, vão ver 10 anos. Ela não sabe nada daquele homem e ainda guarda uma angústia. Para aquela mulher, ó, a crença, ela sempre vem de uma experiência, tá? Então, para aquela mulher, relacionamento foi igual a dor, abandono, angústia. Aquilo ali se torna uma crença, entende? Que vai para a estrutura inconsciente dela e ela vai, pum, passar para a próxima geração. E para a próxima geração. Então, muitas vezes, pode ter uma mulher que hoje, isso aconteceu há 4, 5 gerações atrás. Tem uma mulher que hoje que não tem nem ideia dessa tataravó, né? Não sabe de nada do que aconteceu, só que ela está com a crença instalada aqui. Relacionamento é igual a angústia, abandono.
E aí essa mulher tá repetidamente tentando, ó, ela quer viver o amor, mente consciente, eu quero estar com alguém, sonho viver algo, só que no inconsciente dela tem a informação de que relacionamento é dor, angústia e abandono. E aí ela repetidamente atrai um homem que quando ela começa a ter aquela paixão fumegante, o homem desaparece do nada. Gente, a gente repete as histórias assim, tá? O homem de repente tem uma transferência de trabalho lá, tem que ir pro outro lado do país. E aí talvez até hoje com o WhatsApp eles até se falem, mas esse homem nunca volta. E ela vive ali a dor, da angústia, do abandono e não entende. Aí quando vê, tá, ela consegue soltar esse homem. Numa nova esperança, ela encontra quem? Ela pode ir numa festa, num show, 10.000 pessoas. Ela vai se conectar exatamente com aquele homem que tem o poder de abruptamente ir embora e ela reviver a dor, a angústia e o abandono. E ela tá lá na quinta vez, não sei mais o que que eu faço. E a narrativa normalmente é essa, faço tudo certo. E de fato eu sei que tu faz, com a mente consciente. Só que a mente consciente equivale a 5% de tudo que tu é. Essas crenças estão no universo de 95%. O grande lugar a ser descoberto, o grande tesouro a ser descoberto é o teu inconsciente. É isso que tu precisa explorar. Por isso que, né, todos os mestres falam que o caminho é para dentro. Entender o que que tem aí de conteúdo. A realidade lá fora tá te dando pistas, tá? Porque se a gente parar agora e a gente fizer uma análise, fizer um 360 em tudo que tu tá vivendo na tua vida, tu vai ter uma ideia claríssima de quais são as tuas crenças. Se tu olhar lá para tua vida financeira, como é que tá? Nossa, é truncado. A coisa não flui, o dinheiro não vem, ou se vem, vai na mesma medida. Tu tem crenças limitantes sobre o dinheiro. Aí vamos olhar para tua vida profissional. Não, aqui flui. Nossa, profissional é um trabalho, é uma coisa que eu gosto. Tá, tens crenças de alguma forma expansivas para essa parte da tua vida. Relacionamentos, como é que tá? Ih, calma aí. Se eu começar a te contar, não flui. Não flui. Eu mais vivo altos e baixos. Tens um monte de crenças limitantes aqui. Autocuidado, como é que tá teu cuidado com a saúde? Tu come bem? Faz atividade física? Não consigo. Eu sei que eu tenho que fazer isso, ó. Conscientemente eu sei que eu preciso ir na academia, que eu não posso comer doce, mas quando vê eu tô lá, comendo porcaria, me autodestruindo, crenças limitantes nessa área da saúde, ok? Crenças genéticas, tá? São fruto de uma experiência. E existem as crenças de nível histórico, que são crenças do inconsciente coletivo. São crenças tão enraizadas, mas tão enraizadas na nossa sociedade, tão perpetuadas de tantas gerações, que elas estão num nível já que é meio que assim, só pelo fato de ser um humano, tu já tem ela. E hoje a gente vai entrar numa sobre feminino, tá? Porque a homenagem hoje nesta aula são as mulheres. Sem nem conhecer vocês, eu já sei que existem crenças do inconsciente coletivo que estão atuando em vocês. Por quê? O feminino, concordam? Todos concordam aqui que o feminino é desvalorizado na sociedade que nós vivemos, que é uma hipervalorização do masculino. Eu vou até ler o post que eu criei hoje, para quem não viu, que vai ser mais fácil do que eu falar aqui, ó. Eu botei assim no meu post. O mundo adoeceu e perdeu a alma quando esqueceu das mulheres e do feminino. Hoje é dia de mudar isso e vou te mostrar como. Nos últimos milênios, vivemos a partir de uma superestima dos atributos do masculino em detrimento do feminino. O masculino organiza, direciona e realiza, mas o feminino é quem sente o que é verdadeiro, o que é vivo e o que faz sentido. Sem o feminino, o masculino vira produção sem propósito e crescimento sem consciência. Assim, se constrói uma parafernália material, mas vazia. Quando o feminino é ignorado, o mundo fica eficiente, mas perde a alma.
Jogos de poder, competição, uma fria razão que só foca em ter e conquistar, acaba destruindo a própria casa, o planeta. A desconexão com o feminino gera desconexão com a natureza e a sua exploração. Não se relaciona com a terra, se usa a terra. Um mundo que valoriza o fazer em detrimento do sentir cria a sociedade do cansaço. Uma sociedade que atribui força à força física e não à força sutil da sabedoria do espírito feminina. O mundo não precisa de menos masculino, precisa de equilíbrio. Um não vive sem o outro. Masculino e feminino são forças complementares, opostas e complementares. E esse olhar de honra ao feminino começa pela honra às mulheres. Elas, que mesmo sendo desvalorizadas, caladas e castradas nos últimos séculos, permaneceram fazendo seu sagrado ofício de gerar e cuidar da vida. Mulheres que sustentaram famílias inteiras, mesmo quando ninguém via. Mulheres que, sem voz, no silêncio, abriram caminho para outras chegarem e foram passando a vida adiante, mesmo em meio a tantas dificuldades. Hoje é dia de celebrar e honrar as mulheres que vieram antes e as que hoje estão com o bastão na mão, que por sua vez o passarão adiante. Eu amo vocês, mulheres, em especial minha mãe, esposa, irmãs e ancestrais. E honro o feminino que habita em mim, pois foi só depois da cura e desenvolvimento dele que pude acessar lugares mais profundos da minha alma e trazer para o mundo algo de mais qualidade. Aí eu fiz o anúncio da aula de hoje. Vou agradecer e honrar as mulheres conduzindo um trabalho sobre cura de masculino aqui onde estamos. Ok? Poxa, tudo que eu acredito é o que meus pais falaram na minha cabeça sobre relacionamentos. Sim. O que é importante aqui, tá? A gente cuidar para não ir para um lugar de vítima. Meus pais me transferiram essas crenças. Só que imagina assim, ó, eles receberam essas crenças dos avós. Os avós, por sua vez, receberam dos bisavós, sabe? Tudo vai sendo repassado. Até que alguém decida parar, olhar de forma profunda e ressignificar essas crenças. E nós estamos, né, diante de uma transição planetária onde está tendo um boom do despertar espiritual e o boom do autoconhecimento, o boom das terapias, o que é ótimo. Que a gente entendeu que, e é sim possível a gente liberar esses conteúdos, tá? Então aqui, através desse post, eu quis trazer essa ideia de que o feminino é desvalorizado. Não em comum, vocês mulheres desvalorizam o próprio feminino, certo? O feminino é muito facilmente visto como fragilidade. E aí, claro, tem toda uma história do masculino que, de fato, oprimiu, abusou, violentou o feminino. Muitas vezes fazendo, né, obrigando de alguma forma essas mulheres migrarem para a polaridade masculina delas, porque o masculino é aquele que consegue, né, consigo me proteger. É a força, de fato. Só que o feminino, embora ele não tenha força física, ele tem esse outro nível de força, que é a força sutil da intuição, da sensibilidade, da conexão com a alma, de algo mais profundo. Só que por conta da gente viver numa sociedade muito competitiva, tu vai pegar no mundo profissional, por exemplo, o feminino é muito mal visto. Os atributos do masculino são muito mais valorizados lá. Imagina tu chegar numa reunião de negócios onde tem uma grande decisão a ser feita e alguém lá no fundo da sala dizer: deixa eu sentir aqui, ó, a minha intuição nos diz que é para ir para aquele lado. Vão rir da tua cara. Provavelmente o gestor vai dizer: me dá dados estatísticos concretos, matemáticos. A mulher sentiria, embora a estatística jogue para B, eu sinto que é A. E ela provavelmente vai estar certa. Quem está conectado ao seu feminino consegue ler o oculto, o não visto. E aí isso faz, né, com que a gente crie esse monte de crenças negativas sobre o feminino. E eu vou liberar algumas aqui, tá? O que a gente pode fazer agora? Alguém tem alguma pergunta?
Façam uma lista. Bem sincero, tá, gente? Bem sincero. Tem que ser, sair escrevendo assim, ó. Tu vai botar assim. Primeiro, as primeiras coisas que saltarem na tua mente, tá? Lembra que a crença nutre o pensamento? Então, os primeiros pensamentos que saltarem na tua mente, não fica analisando eles. Saltou na tua mente, escreve, 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 escreve o máximo que der, tá? Tu vai botar assim: mulheres barra feminino, pode ser também, tá? Mulheres feminino são, ou é, né? Ou feminino, é. E sai escrevendo tudo que vem, sem analisar. Se tu terminar isso, tu vai botar também, de novo, honestidade, tá? Te enganar aqui, tu tem que ser muito inocente pra tu te enganar aqui. Aqui é o lugar da gente liberar. Ah, agora, de novo, a tua mãe, tá? Mas agora, como o teu olhar da tua mãe, ela enquanto mulher, ela enquanto na relação com o teu pai, parceiros. Tu vai só seguir botando nesse mesmo lugar, onde tá em mulheres, são aí. Tu vai começar a botar quem, como tu via a tua mãe nas relações. Segue, só completa. Minha mãe é, vai colocando.
Depois que tu terminar isso, tu vai fazer o mesmo. Vamos botar para os homens também aí, pode ser, tá? Homens são e bota. Tudo que vem, tá? Isso, gente, para homens e mulheres que estão aqui na sala, tá? Não tem diferença de sexo. Homens são e vai botando tudo que vem. Depois também, meu pai enquanto homem, né? Na relação com a amorosa dele. Meu pai é. Ok? Depois tá pra jogar essa folha. Vou fazer umas liberações agora, tá? Pra jogar essa folha fora. Quem gosta de ritual pode queimar, tá? Eu vou induzir vocês, tá? No processo de liberação dessas crenças aí que saltaram. E depois eu vou fazer um movimento complementar aí, com mãe e ancestralidade feminina, tá? E a grande cura desse feminino tá nesse olhar para os nossos ancestrais. O feminino que a gente recebe vem deles, o masculino que a gente recebe também vem deles. Ok? Bora? Então vou pedir que vocês soltem tudo. O que que é importante para a liberação, gente? Os dois pés no chão e, se possível, tirem sapatos, chinelos, sabe? Toquem o próprio pé no chão, tá? Porque as liberações no nível energético, elas se dão por aí, tá? Elas vão para a terra. É natural que vocês estejam sentindo desconfortos, tá? Físicos, bocejo, porque as crenças elas ficam no corpo mesmo, tá? Então, soltem tudo, fechem os seus olhos e vai fazendo uma respiração mais profunda e mais longa. E ao mesmo tempo suave.
Aquela respiração que movimenta desde a barriga. Percebe o movimento que esse ar faz ao expandir o seu peito e ao contrair ao expirar. E conforme você respira, você pode ir relaxando qualquer ponto de tensão no seu corpo, soltando os ombros, tirando a língua do céu da boca, soltando o maxilar. Isso, muito bem. E a cada respiração você vai naturalmente relaxando um pouco mais e adentrando um espaço mais profundo no seu ser. Eu vejo que os seus pés tocam o chão, eu vejo que você respira profundamente, eu vejo que você ouve a minha voz e talvez você possa relaxar ainda mais. Vá colocando a sua atenção no centro do seu coração, que é o lugar de morada da sua alma. Em uma contagem agora de 5 a 0, conforme eu vá descendo nessa escala, você pode ir ainda mais profundo. No 5, no 4, no 3, no 2 e no 1. Isso, mais profundo e completamente presente, atento nesse aqui e agora. E conforme uma parte sua ainda respira, eu vou pedir uma autorização para uma outra parte sua, para que todas as crenças que você trouxe negativas, limitantes, que você escreveu aí sobre o feminino e as mulheres, sobre o masculino e os homens, tu permite que todas essas crenças sejam liberadas do teu sistema? Apenas diga sim e respire. Permite que toda e qualquer crença do inconsciente coletivo de que o feminino é frágil, ser feminina é perigoso, o feminino é menos. As mulheres são subjugadas pelos homens, as mulheres são violadas, abusadas pelos homens, os homens controlam, dominam as mulheres, os homens não prestam, são maus, os homens são egoístas, os homens subjugam as mulheres, controlam, castram, violentam. Permite que todas essas crenças e todas as definições antigas, todas as definições genéticas que você tem sobre os homens, sobre as mulheres, permite que essas definições sejam liberadas e substituídas pelas definições mais elevadas do Criador, do que são os homens, do que são as mulheres, do que é o feminino, do que é o masculino, de que é possível viver ao lado de um homem, é possível viver ao lado de uma mulher, é possível viver em um perfeito equilíbrio, respeito, paz, harmonia, compreensão, empatia, vulnerabilidade, entrega com um homem ou com uma mulher.
É fácil, é leve para mim, eu mereço viver a minha vida com um homem ou com uma mulher. Permite que isso seja feito? Diga sim e respire. E ainda respirando profundamente. Enquanto uma parte sua permanece relaxado e essas liberações permanecem acontecendo, eu convido agora uma outra parte sua a buscar nas suas memórias, talvez na infância, alguma memória que te vem agora em que você testemunhou a sua mãe sofrendo. Talvez em algum momento com seu pai ou com outro homem, eu não sei. Mas na minha contagem agora, de 1 a 3, quando chegar no 3, eu vou te dar 30 segundos do tempo do relógio para você buscar alguma dessas memórias. No 1, no 2, no 3, buscando. Isso, muito bem. E agora você vai se imaginar se transportando lá para essa memória, para esse dia, para essa cena, e se imagine ficando de frente para sua mãe. Olha para ela. Perceba como ela parece se sentir e como você se sente ao ver ela assim. Então se conecte com o profundo do seu coração e vá repetindo para ela mentalmente, se conseguires. Querida mamãe, eu vejo você. Eu vejo toda a sua dor. Vejo tudo que te custou. Me custou muito também. Eu não posso te salvar. É muito pesado para mim. Hoje eu deixo com você tudo o que é de você. Eu vejo que esse foi o seu destino. E hoje eu deixo o seu destino com você. E escolho seguir com o meu.
Peço que olhes com amor, se faça um pouco diferente. E agora imagina que atrás dessa mãe surge sua avó materna, sua bisavó, tataravó e muitas mulheres que vieram antes. Olhe para elas. Perceba o que você sente ao olhar para elas. Se conecte com seu coração e vá repetindo comigo mentalmente. Eu vejo vocês, vejo tudo o que custou a vocês, vejo toda a violência sofrida, vejo o quanto foi difícil sofrerem caladas. Mas também vejo todas as suas forças e todos os seus esforços. Através deles, o essencial venceu. A vida. E pôde chegar até mim. E em honra a vocês e suas histórias, hoje eu escolho fazer algo de bom com esse presente, a vida. Eu escolho me realizar no amor e em todas as áreas da vida. Em memória a vocês. E eu peço que vocês me abençoem. E agora, em uma contagem de 1 a 3, quando chegar ao 3, vai começar a tocar uma música. E você simplesmente vai respirar, e a cada nota musical, você vai se imaginar fazendo um gesto de honra, se curvando a essas mulheres e respirando profundamente, imaginando que a cada respiração você vai sendo nutrido e abastecido por essa força feminina que vem delas. No 1, no 2, no 3. Até se alinha do horizonte, traz tanta paz em reluzente doce olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o
mas para sempre, sempre viva, te ofereço a minha casa pra morar nos meus sentidos. Quero ter os teus conselhos na minha voz. Eu quero sempre ir te encontrar. Se há alguma coisa eu temer, estou contando com você pra me dizer ao me acalmar que o amor jamais me deixará. Respirando fundo, ao som da minha voz, enquanto tudo isso vai naturalmente se integrando dentro de você. Por mais que uma parte sua não entenda exatamente tudo o que aconteceu aqui, uma outra parte sorriu, pois foi ela quem te trouxe até esse momento do tempo. Em uma nova contagem, agora de 5 a 0. Conforme eu for descendo nessa escala, e conforme a gente chegue no zero, você vai retornar completamente a sua consciência para o seu corpo, para esse aqui e agora, se sentindo completamente preenchida por essa força feminina tão importante para nós. No 5, no 4, no 3, retornando no 2, muito próximo, no 1 e no 0. No 0, vá respirando fundo e sentindo o peso do corpo na cadeira, a força da gravidade. E no seu tempo, somente no seu tempo, vá retornando. E aí, minha gente, como estão? Escrevam no chat aí como foi para vocês. Muito bom, chorando litros, botou a Débora. Como eu trouxe, né? A ancestralidade, gente, é o ponto mais importante a ser honrado, né? Tanto que os povos aí indígenas, ancestrais, de consciência muito expandida, né? Tinham vários rituais de honra aos ancestrais, justamente por reconhecer que essa força vem deles, tá? Foi um momento de liberação muito significativo, profundo, foi lindo, me coloquei como criança. Perfeito. Ok. Todos bem? Intenso, emocionante. Surreal de tão presente que foi sentir. Sim, e foi real. Foi emocionante, ainda mais que minhas avós não estão mais aqui, mas me senti melhor e mais leve. Esse trabalho, gente, de cura feminina é um trabalho, é um processo que é feito por camadas, né? Essa indução, por exemplo, que eu fiz aqui com vocês hoje, sei lá quantas vezes eu já não fiz. Não exatamente essa, né? Porque cada campo, cada grupo pede coisas diferentes, falas diferentes. Mas é assim que a gente vai curando essa polaridade, que tá absurdamente ferida, né? Ambas estão, tá? Feminino e masculino. Tanto que o masculino, quando tá nesse lugar de estar ferido, é justamente aí que ele vai para esse lugar de exercer controle, de dominar, de supremacia.
Isso vem de uma dor. Feminino é a mesma coisa. Então nós estamos numa era ah, da humanidade, uma era, né, um momento planetário de muita cura dessas polaridades. Tanto que o meu trabalho eu realizo nas minhas mentorias, por exemplo, ele gira em torno disso, tá? São as três grandes forças que eu sempre falo: masculino, feminino e criança interior, tá? Porque a criança interior é o teu mundo emocional. Como você te manifesta emocionalmente na vida vem da tua criança. Todas as reatividades, os impulsos, procrastinações, tudo vem dela, tá? E masculino e feminino são essas duas forças, né, que fazem com que a gente manifeste a nossa realidade. Se tu trabalhar bem trabalhado esses três pilares aqui, nossa, tua vida vai fazer isso aqui, ó, tá? Alguém tem alguma pergunta sobre o conteúdo, sobre a indução? Enfim, muito especial ver nossa ancestralidade. Caso contrário, gente, se não tem, ou deixem no chat ali, eu quero mostrar para vocês um relato, tá? De uma pessoa que fez esse trabalho, processo comigo, que vivia dificuldades. Eu peguei bem o relato de uma mulher, tá? Que vivia dificuldades no campo do amor. Ela era lá, quem assistiu a aula anterior, ela era um apego ansioso, tá? Tinha uma energia masculina mais alta, ou seja, ela vivia esse processo que é muito comum nas mulheres, né, delas próprias negarem de alguma forma o feminino e estarem mais numa polaridade masculina, e estava nos relacionamentos atraindo recorrentemente homens indisponíveis. Então chegavam homens indisponíveis, aí quando existia algum tipo de relação que dava certo, ela ia para uma outra dor do feminino, que é um lugar de dar muito mais e não conseguir receber, tá? Que é tipo, imagina, vocês mulheres possuem o DNA materno, então quando há um desequilíbrio ali, eu posso de repente ir para uma relação sem nem perceber eu estar num lugar de maternar. E isso vai trazer dilemas, essa relação vai tender a não fluir, tá? Então vou botar um relatinho bem breve aqui dela. Ah, aqui, que é a Juliana Ribeiro, tá? Vou dar o play. Me contar um pouco, um breve cenário de vida que tu estava vivendo antes lá da mentoria. Indisponibilidade para relacionamentos, indisponibilidade para o mundo, e não saber se colocar e se valorizar, né, como pessoa. E essa indisponibilidade, assim, como é que ela se manifestava? O que que acontecia? Atraía parceiros indisponíveis, não prontos da maneira como eu gostaria de me relacionar, né? E quais eram os desafios que tu enfrentava lá nessa época? Aceitar migalhas emocionais, achar que o pouco que recebia, mesmo sabendo que era pouco, mas eu posso aceitar isso porque eu gosto, eu quero estar com essa pessoa. E a gente vai aceitando, vai se diminuindo, e aí automaticamente vai se fechando como um todo, né? Vai deixando de cuidar de si, vai deixando de talvez frequentar uma academia. O que mais te irritava profundamente em viver esse desafios? Que eu sabia que eu merecia ter mais. Acho que o maior aprendizado é se relacionar com pessoas, com o mundo, é uma balança, né? Tem que haver um equilíbrio. E quando a gente não tem esse conhecimento, a gente vai dando e recebe muito pouco e aceita esse muito pouco. E, na verdade, vai se atrasando nesse caminho. Não se desenvolve como pessoa, não tem desenvolvimento da alma, do todo. Como é que tu me conheceu lá atrás? Eu buscava uma terapia em que, sem ser a terapia convencional, né, que eu me reconhecesse. Tá baixo para mais alguém aí também? Tá baixo? Sim, que coisa. Pera aí, deixa eu ver se eu acho. Botar num outro aplicativo. Tipo, eu me contar um pouco. Vamos ver se agora vai, tá? Escreva no chat aqui se vai rolar. Aqui. Vou dar o play. Primeiro, pedir para tu me contar um pouco, né? Esse cenário de vida que tu estava vivendo antes lá da mentoria. Ruim? Indisponibilidade para relacionamento.
e não saber se colocar e se valorizar, né, como pessoa. E essa indisponibilidade, assim, como é que ela se manifestava? O que que acontecia? Atraía parceiros indisponíveis, não prontos da maneira como eu gostaria de me relacionar, né? E quais eram os desafios que tu enfrentava? Que coisa, gente. Não sei o que eu faço. Ah, pra mim melhorou. Ah, vou tentar o último aplicativo aqui, tá? Na terceira, vamos ver. Cara, é um relato tão bom. Ela saiu da indisponibilidade pra estar hoje numa relação, tá? Feliz da vida. Vou dar o play aqui de novo. Vamos tentar a última vez. Tá. Vamos ver se vai agora. Primeiro, eu vou pedir para tu me contar um pouco, um breve cenário de vida que tu estava vivendo antes lá da mentoria. Indisponibilidade para relacionamentos, indisponibilidade para o mundo, e não saber se colocar e se valorizar, né, como pessoa. E essa indisponibilidade, assim, como é que ela se manifestava? O que que acontecia? Atraía parceiros indisponíveis, não prontos da maneira como eu gostaria de me relacionar, né? E quais eram os desafios que tu enfrentava lá nessa época? Aceitar migalhas emocionais, achar que o pouco que recebia, mesmo sabendo que era pouco, mas eu posso aceitar isso porque eu gosto, eu quero estar com essa pessoa. E a gente vai aceitando e vai se diminuindo, e aí automaticamente vai se fechando como um todo, né? Vai deixando de cuidar de si, vai deixando de, talvez, frequentar uma academia. O que mais te irritava profundamente em viver esses desafios? Eu sabia que eu merecia ter mais. O maior aprendizado é se relacionar com pessoas, com o mundo, é uma balança. Tem que haver um equilíbrio. E quando a gente não tem esse conhecimento, a gente vai dando e recebe muito pouco e aceita esse muito pouco. E, na verdade, vai se atrasando nesse caminho. Não se desenvolve como pessoa, não tem desenvolvimento da alma, do todo. Como é que tu me conheceu lá atrás? O que eu buscava é uma terapia em que, sem ser a terapia convencional, né, que eu me reconhecesse, eu gostasse, que eu sentisse prazer de fazer. Foi o tratamento, eu fiz o primeiro, eu fiz o segundo, acho que na terceira sessão eu vi um movimento na minha vida. Né? Eu comecei a ver movimentos na minha vida acontecer. E aí eu fiz curso, eu falei, e depois foi vindo, e aí eu entrei na mentoria e hoje eu sou outra pessoa, até na minha maneira de falar. Como foi a experiência dentro da mentoria? A experiência da mentoria, ela acaba um dia. Ela não pode acabar, porque é contínuo, né? O aprender é contínuo. É gratificante, nunca é sempre o mesmo tema, é o dinamismo, é o compromisso. Falta muito para chegar no dia da aula de novo, quando tem todo um alinhamento semanal, né? Tipo, você fica na busca na segunda, o que vai para a minha semana? Né? Então, eu acho que é o crescimento mesmo. O crescimento é o maior ganho dentro da minha vida. O crescimento, saber lidar com a vida, saber conduzir a vida é o melhor coisa. O que tu mais gostou dentro da mentoria? As trocas, o ser dinâmico, por não ser aquela coisa, mas vamos trabalhar o tempo, vai ser o tema durante 6 meses, 10 meses, o tempo que a pessoa ficar, né? Além dos assuntos serem dinâmicos, eles se interligam e cada vez que tu assiste uma aula, por mais que aquele assunto não dependa do outro, todos se encaixam, né? É um grande quebra-cabeça da consultoria, tu vai entendendo todos os assuntos, tu vai te empoderando cada vez mais para a vida, contigo mesmo. E me fala assim, de algo surpreendente que aconteceu dentro da mentoria que tu não imaginava. O feminino. A aula do masculino e do feminino. A clareza do masculino e do feminino é um presentaço na vida. E hoje, qual é o cenário de vida que a Ju está vivendo?
a Ju tem um namorado, como ela aprendeu a copiar, né? Com os requisitos, ninguém é perfeito, mas tem muitos requisitos das manifestações. E que eu não acreditava, assim, eu fazia, mas eu tinha, antes da mentoria, eu tinha a impressão de assim, tipo, vai levar tempo, vai levar tempo. E conforme vai te conhecendo, vai estudando, aquilo vai se aproximando e então o dia chega. Hoje a Ju tem um relacionamento saudável, leve, fluido. A Juliana, de algum tempo atrás, qualquer situação boa, já ficaria ansiosa, frustrada. Então, hoje eu sou outra pessoa no sentido de não usar, né, medicações para ansiedade, só com conhecimento e aprendendo a lidar com as situações e comigo mesmo. Tem uma mensagem final para trazer? Quem está buscando encontrar um mundo precisa fazer mentoria. Necessita, é um presente para si mesmo fazer a mentoria. É um presente de alma, assim, né? Que tu podes. Ai, eu acho que beleza é válido, que lá, pesquisa, fazer um monte de coisa, mas o conhecimento de alma é grandioso. Uau. Ok, meus queridos. Queria mostrar esse relato aí, tá? Que a Ju Ribeiro foi alguém que fez parte da minha mentoria. Essa aula, por exemplo, que eu dei hoje aqui, é bem o estilo de aula que eu dou dentro lá, né? Mentoria já é um processo onde a gente fica junto aí por alguns meses. Dentro dela, eu combino também encontros individuais, tanto comigo quanto o pessoal da minha equipe. E para vocês que estão aqui nesse encontro, eu acabei de soltar ali no chat um link de uma aplicação para uma sessão diagnóstico gratuita. Se alguém, porventura, tem interesse, né, em saber mais da mentoria, eu estou oferecendo, né, uma sessão diagnóstico gratuita de 1 hora e 30 minutos, onde a gente senta, entende o teu momento atual, os desafios que tu tá vivendo, né, um ponto A aqui, né? Depois a gente explora também um ponto B, que é a realidade que tu gostaria de estar vivendo. No exemplo da Ju Ribeiro mesmo, ela queria estar numa relação, ela queria abandonar o padrão da indisponibilidade, o padrão de doar e aceitar pouco nas relações, e a gente fez todo esse trabalho lá dentro e ela obteve esse resultado, né? Se vocês ouviram ali também, ela tomava medicação para ansiedade e depois de fazer todos esses processos, né? Porque, como eu falei, exige uma continuidade, né? Aqui a gente fez esse trabalho, mas imagina que dentro da mentoria toda semana, durante meses, aí a transformação normalmente vem, né? Então, se alguém tem interesse, é só preencher esse link aqui da aplicação que eu mandei. O valor, Ricardo, eu sempre apresento depois lá do diagnóstico, tá? Então a gente senta, entende teu momento atual, onde tu quer chegar, e ali a gente vai identificando com a minha expertise, né? O que que inconscientemente está te prendendo nesse ponto A, né? Nessas repetições de padrões desse ponto A, esse lugar de insatisfação, né? Aí, munido dessas informações, a gente cria um plano de solução, que são exatamente os pontos que tu precisa olhar. Por exemplo, a Ju Ribeiro era um apego ansioso, tinha uma energia masculina muito alta. Que trabalho a gente fez ali? Trabalho de criança interior muito forte, né? Porque o apego ansioso tem a ferida do abandono por trás. Um trabalho forte também, né, nessa energia feminina, masculino também, para ele entrar em equilíbrio. Alguma de coisa de crenças ali na parte de relacionamentos. A gente trabalhou também muito merecimento, né? E com isso, há uma tendência da realidade lá fora mudar, porque lembra, né? São as minhas crenças, né? Memórias emocionais que eu carrego que criam a realidade lá fora. Se eu quero mudar o que está sendo projetado na tela, eu preciso mudar dentro, tá? Então é simples, é um encontro gratuito que tu pode ter comigo ou com uma especialista do meu time, tá? Só preenchendo a aplicação, uma aplicação rapidinho, 5 minutos tu vai gastar ali, vai colocar umas informações que são relevantes para nós, até para a gente ver se tu realmente te enquadra no que a mentoria tem para oferecer, e tu vai aguardar. Preenche e aguarda. Tu pode ser chamado. Temos esse encontro gratuito de 1 hora e meia. Lá te apresento toda a mentoria, como a gente colocaria o plano de solução em prática dentro da mentoria, em detalhes. E aí, no final, te apresento valores e tu vê se faz sentido mudar completamente de vida, eu diria. Ok? Por hoje é só. Aqui a gente encerra essa sequência de 3 aulas da metafísica dos relacionamentos. É bem provável que domingo que vem eu faça uma live aberta no Instagram. Tema ainda não sei, vou deixar vir durante a semana. Mas por hora é isso, tá? Quem quiser ficar por dentro dos próximos conteúdos, aulas que eu for dar, fica lá nos grupos, tá? Tem o grupo Autoconhecimento para Todos. Só que tem um outro também lá, que é o Cauê Samar, de relacionamentos. Fica dentro dos grupos ali que o que eu tiver ofertando, eu vou lançar lá e tu vai ficar sempre por dentro, né? Disso aí. Ok, meus queridos? Espero ter somado na vida de vocês, né? Eu tenho total noção do que é uma cura do masculino, do feminino, tá?
é central. Minha vida mudou profundamente quando eu curei o meu. Eu era alguém que operava no masculino altíssimo, totalmente desconectado do meu feminino, dessa parte mais de intuição e emoção. Conforme eu comecei a fomentar isso, meu Deus, minha realidade fez assim, ó, pum. Ok? Bom descanso para vocês, um abraço na alma e até a próxima. Ou quem sabe te vejo dentro da minha mentoria. Beijo!